Fala, meu povo, bem-vindos ao Conversas de Travesseiro. Eu sou Wilson Robson, tenho 30 anos, mas podem me chamar de Will. Então, aqui é um espaço onde nós podemos conversar de forma íntima, né, no nosso quarto, como dois amigos, que um frequenta a casa do outro, e um espaço onde nós podemos ser nós mesmos, do nosso próprio tamanho, com nossas qualidades, com nossos defeitos, onde a gente vai poder compartilhar as nossas vivências. Então, convido você para sentar aqui do meu lado e a gente poder trocar essas experiências. O tema de hoje, né, que é o nosso segundo tema, é exercícios físicos, saúde ou estética. E é muito interessante porque eu acho que todo mundo que começa a se exercitar, as pessoas perguntam logo: e aí? Tá indo por uma questão de saúde, tá indo por uma questão de estética, quais são os seus reais objetivos, né? E como de início fica parecendo muito limitado, né? Que ou você faz por um motivo ou você faz por outro, mas eu vejo que tem uma junção aí, né? Tem um casamento. Mas a reflexão inicial que eu queria fazer é o que te levou a fazer exercício físico, né? Essa pergunta, porque foi a primeira pergunta que eu me fiz quando eu decidi iniciar o CrossFit, sabe? E é muito interessante que mãe perguntava, fosse por uma questão de saúde, né? E eu disse a ela, também, né? Então, no meu caso, especificamente, eu fui por uma questão inicial de estética, mas obviamente que também havia uma preocupação com a saúde, né? Até porque eu quero muito chegar na velhice de forma saudável, autônoma, sem estar dependendo das pessoas ou com limitações físicas por não ter me cuidado ao longo da vida, né? A gente sabe que isso reflete na nossa vida e que a gente precisa ter esse cuidado. Então, vou começar compartilhando como é a minha relação com a atividade física, né? Eu fiz academia ao longo da vida, inúmeras vezes, me matriculava, fazia uns meses e depois parava. Eu não tomei gosto muito ainda por essa parte da musculação em si, né? E eu vejo que ela tem inúmeras contribuições para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu vejo a importância da musculação, mas eu não tomei muito gosto ainda por ela, sabe? Eu faço esporadicamente a parte de musculação em si, mas realmente eu preciso assim me dedicar mais. Já a minha relação com o CrossFit, ela começou ainda também quando eu morava no interior e eu entrei no CrossFit mais como uma questão de teste, né? Eu vou testar, vou experimentar, vou ver como é, vou entender, né? Tudo isso. E eu me apaixonei, sabe? Literalmente pelo CrossFit. Eu fiquei, nossa, cara, isso é muito bom. E foi a época que eu mais fui vendo mudanças no meu corpo. O que eu acho que também isso serve muito como incentivo, sabe? Um estímulo pra gente. Porque a gente vê que os nossos esforços estão valendo a pena. Então isso é muito bom quando a gente abraça um projeto, a gente abraça qualquer coisa na nossa vida, que a gente vai vendo os resultados chegando, né? Sendo que o que acontece, eu sou professor, e aí eu trabalhava já na época manhã e tarde, e me surgiu uma oportunidade para também trabalhar à noite, né? Então, como eu estava naquele processo de estar buscando a minha independência financeira, foi onde eu aceitei, né, o convite que me foi feito para trabalhar em uma outra escola, e aí eu trabalhava em 3 escolas nos 3 turnos. Então, de manhã eu trabalhava em uma escola, à tarde em outra e à noite em outra, que nem no município que eu morava era no município vizinho. E aí eu precisava fazer essa locomoção todas as noites, né? De ir para essa escola e voltar para minha cidade após das aulas. Então, como eu preenchi todos os meus horários com aula, eu não tive como dar continuidade ao CrossFit. E aí eu acabei saindo. Porém, é muito frustrante, sabe? Quando você para um projeto na metade.
E aí eu fui vendo, né, que as mudanças no corpo, o cansaço, a indisposição, sabe, tudo isso, porque a gente sabe que o exercício físico ele traz inúmeros benefícios para o nosso corpo e para a nossa mente, né? Então eu senti, sabe, essa falta por ter parado. Meu corpo sentiu, minha mente sentiu essa ruptura. E aí se seguiu, passei mais algum tempo, alguns anos para ser bem específico, sem me exercitar, né? Vez ou outra, quando conseguia fazer uma caminhada, né? Mas sem a frequência do exercício que eu costumo fazer hoje em dia, que é outro ponto que eu vou chegar, porque atualmente eu também não estou me exercitando. E aí parei, né? Até que depois, mais à frente, foi quando eu me mudei para Recife, né? Eu disse, preciso me cuidar, né? Eu trabalhava em uma lanchonete, então quando você trabalha em um ambiente com comida, obviamente você está comendo mais do que o ideal, mais do que deveria. E aí eu fui engordando, certo? E eu disse, vou buscar a academia. Então fui para a academia, mas para essa parte de musculação, que é algo que eu ainda não tenho muita identificação, né? E é importante ressaltar aqui também que a gente tem que entender o que é que dá certo pra gente, sabe? O exercício físico ele é muito importante, mas eu preciso buscar alguma coisa que me dê prazer, sabe? Que eu goste de fazer aquilo, que eu vou ter esse retorno, porque para mim vai ser uma atividade prazerosa. Então vou estar lá me exercitando e ao mesmo tempo vou estar ali tendo satisfação naquela atividade. E aí eu fui para academia, sendo que eu mais farrapava do que tudo, eu mais faltava do que tudo, né? Por justamente essa falta de estímulo que eu tenho com a parte de musculação, que eu confesso a vocês não ter, mas é algo que eu desejo desenvolver, principalmente agora quando eu puder voltar, que é outro pontinho que eu vou chegar mais um pouquinho à frente. E aí fui nessa, ia e falhava e me matriculava e não mantinha uma constância, né? Até que eu disse, eu vou trancar porque não tá funcionando para mim, não tá dando certo para mim. E aí tinha uma professora que trabalhava comigo na escola, que eu ainda trabalho nessa escola atualmente, que ela fazia crossfit. E aí ela treinava antes de chegar na aula de manhã. Eu disse, mulher, tu acorda tão cedo pra ir pro cross. E ela sempre falando daquela forma muito apaixonada, que é o que eu sinto pelo crossfit hoje. E ficava assim, oxe, bora fazer uma aula experimental, não sei o que lá. E aí eu comecei com aquele processo de pesquisa, né? Porque é muito importante a gente procurar a questão de valores, de proximidade da nossa casa, né? Porque às vezes é mais viável você encontrar um lugar mais próximo do trabalho, mais próximo da sua casa, vai depender muito da sua logística e da sua rotina. Então, para mim, o mais viável seria próximo da minha casa. Então, encontrei uma próximo da minha casa e decidi fazer uma aula experimental. E fui-me embora, né? Com a cara e com a coragem. E saí da primeira aula. Foi pesada, porque CrossFit é pesado, certo? Mas é muito apaixonante, é muito prazeroso. É uma coisa que depois que você entra, você não quer mais sair. E aí foi pesado, coisa estava mais tranquilo, gente. Na primeira semana, eu não conseguia esticar meus braços. Eu andava no meio da rua parecendo um robozinho. Juro a vocês. E quando eu penso hoje em dia, eu dou até risada, porque eu realmente não consegui esticar meus braços, né? Porque o corpo estava desacostumado, né? E aí, de repente, tá eu lá me exercitando todo dia e o corpo sentiu, né? Mas eu disse, eu não vou desistir não, tá doendo, tá pesado, mas vamos embora. E aí eu realmente fui tomando gosto, sabe? É muito bom quando a gente se identifica
com alguma coisa. E eu me identifico completamente com o CrossFit. Eu sou literalmente apaixonado pelo CrossFit. É surreal. Realmente, quem tiver a oportunidade de experimentar e ver que é algo que assim, deseje que seu corpo vá aguentar, eu super indico, né? E fui-me embora, mantendo essa rotina de exercício. Então, como eu trabalho manhã e tarde, aí quando eu volto da escola da tarde, aí eu já treino no cross e do cross é que eu venho para casa. Então, para mim, foi mais fácil manter essa rotina de exercício, né? Treinar realmente todos os dias da semana, com exceção do domingo, porque eu já faço isso vindo do trabalho. Então, quando eu volto do trabalho, eu já treino para poder vir para casa, porque eu tenho essa consciência de que se eu vier para casa, vai me faltar coragem de voltar para o cross depois, de ir para o cross em seguida. Então, para mim, funciona dessa forma. É muito importante a gente também entender, de acordo com a nossa rotina, com a nossa realidade, o que é que dá certo para você, o que é que funciona para você, né? Então, foi dessa forma que eu fui fazendo dar certo para mim. Aí veio a primeira competição e, nossa, me joguei, foi maravilhoso e tudo mais. E em seguida, fui mantendo essa rotina de exercício, né? Sendo que no ano passado, quando eu estava me preparando para participar da segunda competição, um cisto que eu tinha há uns anos inflamou, e faltando 2 semanas para a competição, um médico me proibiu de competir, né? Eu tinha que tratar da inflamação para em seguida fazer uma cirurgia. Então, tratei da inflamação, fiz a cirurgia no final de novembro e, por recomendação médica, estarei 3 meses afastado do cross. Já estou há 1 mês e pouco afastado, né? Ele disse que com 1 mês eu poderia começar a caminhar aos poucos, né, de forma gradativa. Com 2 meses poderia começar a musculação, sendo que de forma assim, mais leve, né, sem estar forçando tanto. Para apenas com 3 meses também, começando de forma leve e gradativa, voltar ao cross, né? E para mim isso mexeu muito, sabe? Porque me faz muita falta. O exercício físico, eu fui inicialmente por uma questão de estética, mas ele é muito maior que tudo isso, sabe? É muito mais amplo e se tornou até uma questão de saúde mental para mim, sabe? Eu sinto muita falta. Tem uma amiga que vive me chamando, que é minha dupla lá, para ir fazer uma visita, e eu realmente não consigo ir fazer uma visita porque eu penso que eu vou sair chorando de lá, por ver e não poder treinar, sabe? Porque se tornou uma parte essencial da minha vida, sabe? Eu me faz bem, não se tornou mais apenas uma questão física, mas uma questão de mental mesmo. Então, mentalmente, após um dia cansativo, estressante de trabalho, eu saía de lá renovado. Então, entrava de um jeito na box e saía completamente diferente, sabe? É como se entrasse um e saísse outro. E eu sinto falta disso, de viver essa experiência, de estar sentindo esse gás, essa força, essa energia, sabe, daquele ambiente diariamente. Então, é muito importante a gente entender, né, o que é que dá certo para mim, o que é que eu gosto de fazer, e entender que a alimentação é importante, não é só a questão de exercício físico. Então, seja uma caminhada, seja crossfit, seja musculação, tantos outros, uma natação, tantos outros exercícios, né, que nós temos aí, corrida, e a gente às vezes é levado por um motivo e a gente vai compreendendo que é muito mais amplo e muito mais profundo que os motivos que a gente tinha ido inicialmente.
é muito interessante que apesar de eu ter ido inicialmente por uma questão de estética, ano passado, quando eu fiz meus exames de rotina, foi a primeira vez que deu tudo ok, sabe? Eu fiz meus exames, deu tudo certo, só deu uma alteraçãozinha na questão de vitamina D, né, que está relacionado com a exposição ao sol. Então, eu estava tendo pouca exposição ao sol e por isso a médica me passou uma medicação, eu tomei, mas todas as outras taxas, todas as outras coisas deu exatamente normal. E aí eu vi, né, que realmente era muito maior do que uma questão de estética. Eu vi que ali eu já estava tendo resultado na minha saúde, né? Aquilo já estava ali, eu já estava colhendo os frutos do exercício na minha saúde. E aí é onde eu penso e eu reflito o quão importante é a gente ter uma vida, né, ter uma rotina de exercícios para que a gente vá cada vez mais envelhecendo de forma saudável, sabe? Eu quero chegar na velhice são e assim, totalmente saudável mesmo, sabe? Eu vejo muitos profissionais próximos de se aposentar da minha área, né? Professores que muitas vezes estão já com inúmeros problemas de saúde e a gente sabe que uma hora a conta chega, certo? E quando a gente conversa com esses profissionais, a gente vê que eles nunca se exercitaram, certo? Ou praticamente não fizeram quase exercício uma vida inteira. Então, quando chega na velhice, o corpo começa a dar sinais, né, de que faltou alguma coisa, que faltou esse cuidado, faltou esse zelo com a saúde. Então a gente deve sempre pensar que é muito maior, muito mais amplo do que aquilo que a gente pensou. Eu gostaria muito de deixar uma frase com vocês que eu criei quando estava pensando nesse tema, não importa os motivos que te levaram a fazer exercícios, os resultados sempre serão benéficos para você. Então, assim, se você foi por uma questão de estética, não tem problema, certo? Que bom que a estética te fez procurar, te fez ter essa preocupação, ter esse cuidado consigo mesmo, porque não deixa de ser um cuidado com a gente e não deixa de fazer parte do nosso processo de construir o nosso amor próprio. Porque quem ama, cuida. Então, se a gente cuida do nosso corpo, a gente está também tratando o nosso amor próprio, a gente está se cuidando, certo? Então, se for por uma questão de saúde, ótimo, melhor ainda. Eu acho que para os profissionais da saúde, né, e para os profissionais dessa parte de estética mesmo, né? Quando eles veem que a pessoa tem essa preocupação, né? A gente, como eu falei, cuidar da alimentação, se possível, fazer um acompanhamento com nutricionista. Então, tudo isso vai refletir para nós mesmos. Tudo isso é questão de cuidado próprio, de amor próprio. Eu sempre vejo que a gente, às vezes, vai em uma direção por um motivo e a gente vai encontrando sentido ou encontrando outros significados no decorrer do processo, no decorrer do caminho, né? Então, por exemplo, eu fui por uma questão de estética, mas além disso eu fui encontrando outras motivações, inclusive eu volto a trazer aqui a questão de saúde mental, porque mentalmente me faz muito bem exercício físico, me renova, eu saio de lá com outra mentalidade da vista de quando eu cheguei para a minha saída. Então, a gente está trabalhando muitas outras coisas em nós mesmos a partir do momento que nós estamos nos exercitando, certo? Tem essa questão da estética, que é importante também, não é menos importante do que outras questões. Se for o que te levou, que bom que a estética te levou a procurar o exercício físico, por uma questão de saúde, porque a gente quer ser saudável, a gente com saúde a gente faz tudo, né? Como a gente sempre diz, estando com saúde a gente busca o resto.
por uma questão de saúde mental também, né? A gente pode trabalhar isso na gente e também por uma questão de trabalhar o nosso amor próprio, porque quando a gente se ama, a gente se cuida, a gente zela o nosso corpo, zela a nossa mente, né? Então, a gente tem inúmeras situações, inúmeros significados para fazer o exercício físico, né? Então, se você é uma pessoa que ainda não faz, né? Eu espero que você veja algo que você se identifica, certo? Porque isso você vai estar trabalhando, vai estar investindo em você, certo? Isso aí é um investimento que a curto, médio e longo prazo você vai ter resultados na sua vida. Então, é sobre você se amar, é sobre você se cuidar, é sobre você entender que tá tudo bem, não importa os motivos, não importa o tipo de exercício, não importa o corpo que você tem, mas a gente vai estar ali se cuidando e melhorando primeiramente por nós mesmos. Então, dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, dentro do que você se propõe a fazer, você deve sim buscar isso, certo? Porque vai fazer um bem imenso a você. Então, trabalhe isso, exercite isso em você. E eu não poderia falar de exercícios físicos sem trazer aqui também a questão da prática de esportes, né? Porque ela também influencia na nossa qualidade de vida. Então, se você gosta de vôlei, se você gosta de handebol, de futebol, de futsal, tênis, enfim, qualquer esporte que seja, ele vai estar contribuindo para a sua qualidade de vida. Eu particularmente gosto muito de vôlei, jogo vôlei na praia. Na época do ensino médio eu já jogava vôlei, jogava handebol. Futsal jogava só por diversão, não tenho muita habilidade com os pés, a minha habilidade maior é com as mãos mesmo. E as medalhas que eu tenho em casa guardadas até hoje, da época do ensino médio, é tudo de vôlei e handebol, né? Então, toda essa preocupação que a gente precisa ter com a nossa qualidade de vida. Então, não importa de que forma a gente faça isso, mas que a gente faça com algo que nos seja agradável, que nos seja prazeroso, né? Então, a gente vai aí procurar o nosso caminho, né? A nossa trajetória. E eu gostaria muito de ressaltar aqui que o objetivo principal da discussão desse tema está na qualidade de vida, né? Então, apesar de eu ter compartilhado que inicialmente eu busquei por uma questão de estética, vale ressaltar que a importância maior está na nossa qualidade de vida, certo? Então, a gente também tem que refletir tudo isso, né? Porque existe uma pressão social para que a gente se adeque a um padrão. Então, a sociedade ela quer impor um modelo perfeito de corpo, né? Adequado. E a gente sabe que existem vários tipos de corpos, né? Que a gente precisa estar confortável no nosso próprio corpo. Infelizmente, eu internalizei muito dessa pressão social e, por vezes, eu não consigo me sentir confortável no meu próprio corpo por conta dessa pressão social, sabe? Para que a gente esteja dentro de um padrão. E principalmente nesse momento, né, que eu fiz uma cirurgia, então eu estou afastado de atividades físicas por recomendação médica. Vou levar mais um tempo para poder retomar o CrossFit, mas e consequentemente com isso é óbvio que eu ganhei peso, eu engordei e já fica aquela pressão, eu próprio me cobrando, sabe? Por uma questão meramente estética, de não estar dentro desse padrão que a sociedade quer nos impor. Que o principal é a gente estar confortável com a gente mesmo, né? Então, coisas que eu sei que eu preciso trabalhar mais em mim e me desprender dessas amarras, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que compartilhem com seus amigos, familiares, nas redes sociais, certo? Estamos aqui mais uma vez compartilhando esses momentos. Espero que vocês estejam comigo também na próxima. Espero que tenham se identificado, que eu tenha contribuído de alguma forma no processo de vocês.
e que a gente possa toda semana estar aqui compartilhando as nossas experiências. Podem deixar lá nos espaços das redes sociais e aqui também, tanto no Spotify como lá no YouTube, comentários, certo? Tenho lido todos. O retorno de vocês para mim é muito importante porque tem me estimulado a continuar com isso. É muito gratificante ver que vocês estão se identificando, ver que a gente pode trocar essas experiências. Então, muito obrigado, abraços e até a próxima.